Senhor Jesus, irmãos. Mais uma vez é com imenso prazer que nós estamos juntos para nessa semana nós falarmos sobre a lição de número 7 de domingo próximo, datado como dia 17 de maio de 2020, cujo título da nossa lição é Derrotando o Primeiro Inimigo. Nós vimos na lição passada, a lição de número 6, que Josué, o líder desse povo agora, estava se preparando no topo de Jericó, quando ele teve um encontro ali com Deus. O anjo do Senhor apresentou-se a ele, o encorajou e o animou. E agora ele estava pronto para estar liderando à frente de um povo cujo o desafio era enorme: derrotar a primeira cidade, derrotar o primeiro inimigo chamado Jericó. Essa guerra não seria fácil, irmãos, e Josué iria precisar de muita fé, de muito ânimo e de muito encorajamento. Vamos ler aqui a palavra de Deus que está nos proposta na lição dessa semana, que encontra-se no livro de Josué, capítulo 6, do versículo de 1 a 10. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, e cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os filhos dos sacerdotes, e disse: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes que tocavam a buzina, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez. E vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Irmãos, o primeiro tópico da nossa lição tem como título a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a cidade-estado de Jericó tinha uma área de cerca de 32 quilômetros. Seu muro tinha cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Segundo a história, era considerada invencível, pois acreditava-se que contava com a proteção dos deuses cananeus. Quando Moisés subiu ao Monte Nebo, segundo está em Deuteronômio 34:1, localizado na Transjordânia, de frente a Jericó, o qual ficava no centro da terra prometida, ele teve uma visão ampla de todo o território da Cisjordânia que deveria ser conquistado pelos hebreus. Era preciso muitos esforços e muitas lutas para conquistar a terra prometida. Mas Deus estava com o seu povo e eles não teriam que pelejar sozinhos. Podemos ver que a fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados pela primeira vez por Moisés a inspecionar a terra 38 anos antes. Os espias atemorizaram os hebreus, dizendo, dentre outras coisas, que os cananitas eram muito poderosos e as cidades fortes eram muito grandes.
O rei de Jericó, irmãos, não estava brincando. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó que o desejo do rei era destruir os espias hebreus. No texto de Josué 2, de 16 ao 22, os que esperavam procurando os espias são chamados de perseguidores, no hebraico Hadaf, que pode ser traduzido como aquele que busca ardentemente. Vemos também que Raabe fez os espias descer por uma corda e mandou-os que ficassem 3 dias escondidos, o que nos mostra que a perseguição era exaustiva. Os cananitas os procuravam por todo o caminho, dando a entender que aquilo era uma questão urgente de vida ou de morte. Ou seja, o rei de Jericó com certeza obteve notícias de que os espias haviam chegado na terra. E ele, irmão, sabia, porque ele já tinha ouvido que o Deus dos hebreus não era qualquer Deus. O Deus dos hebreus era um Deus forte. Ele agora envia os seus espias para ele envia agora os homens para destruir os espias hebreus, porque ele ficou sabendo que esses homens haviam passado e estavam na casa de Raabe. Mas Deus, como tinha um propósito, usou a vida de Raabe para esconder esses espias, ou seja, a batalha não seria fácil. Nós vemos aqui que nós também temos, irmão, um inimigo que diariamente deseja nos destruir, como está em João 10:10. Ele deseja nos matar, nos roubar e nos destruir. Todavia, nós temos ao nosso lado o Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para destruir as obras malignas de Satanás e suas intenções. Então, nas batalhas da vida, não fique triste, desanimado ou acuado, pois você não está sozinho. O desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. Os cananitas os procuravam por todo o caminho. Tinham urgência em destruí-lo. Esses inimigos só poderiam ser destruídos por uma intervenção divina. Porém, Deus permitiu o povo ir à luta. A muralha Deus derrubou. Mas para tomar posse da vitória era preciso lutar. O inimigo, irmãos, precisava ser destruído para os hebreus herdarem a terra. Por que o Senhor não tratou logo com eles? Por que o exército hebreu precisou lutar? A experiência de lutar e vencer o inimigo são insubstituível para quem anda com o Senhor, o qual sempre se revela de um modo especial nos momentos mais difíceis da vida. Qual foi a primeira estratégia que Deus deu ao povo de Israel? Ele permitiu que a cidade de Jericó, intransponível aos olhos humanos, fosse rodeada por este povo de Israel apenas uma vez ao dia, durante 6 dias. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou nem ninguém entrava ou saía de lá. Cortar a fonte que o fortalece é a primeira estratégia que Deus deu àquele povo. Afinal, tudo que é alimentado cresce. O fato seguinte tem a ver com a fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura de seus servos e sabe que nós somos pó. Por isso o Altíssimo sempre estimula os seus servos a fazendo-lhe promessa. Josué já havia tido um encontro com Deus. Josué sabia quem ia na frente dele. Deus estava dando estratégia ao povo como ele iria fazer para derrubar aquela cidade intransponível. Mas era necessário Josué ser lembrado por Deus. Olha, eu vou na sua frente. Olha, eu estou contigo. E nos dias atuais, Deus usa a palavra dele para nos animar também,
para nos encorajar também por esse momento que aos nossos olhos é difícil, não tem como passar, mas Deus vai na nossa frente. Deus vai na nossa frente guerreando a minha guerra, guerreando a tua guerra. Portanto, não é hora de desanimar, é hora de avançar, é hora de nós prosseguirmos. Os homens armados à frente dos sacerdotes, a estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente após conseguirem 7 sacerdotes com buzinas feitas de chifre de carneiro e logo em seguida a Arca da Aliança, conduzida não pelos coatitas, o que era uma regra, mas por sacerdotes. Por fim, a retaguarda viria atrás. Então, Josué agora orienta os homens a rodearem a cidade por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornariam 7 vezes. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas deixaram apreensivos certamente os habitantes de Jericó, mas nunca saberá ao certo por qual razão o Senhor assim o determinou. A batalha estava travada. Uma vez por dia, uma volta. Agora, no 7º dia, 7 voltas. Imagine, irmãos, aquele povo foi sitiado por Deus. Aquele povo não podia entrar e nem sair. É como se Deus realmente estivesse se apresentando ao inimigo e dissesse assim para ele: olha, o meu povo chegou e quem vai à frente dele sou eu. O povo agora também estava sendo tratado por Deus. Em qual área, irmã Rose? Na sua ansiedade. Aos nossos olhos, uma vez por dia pode não parecer nada, mas para aquele povo que andou 40 anos no deserto, viu e presenciou as diversas experiências que Moisés tinha com Deus, a sua geração tiveram com Deus, agora estava à espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu que havia passado 40 anos no deserto, aqueles dias podia ser visto como uma eternidade. Deus estava ensinando o seu povo e trabalhando na ansiedade do povo dele. Deus agora se mostra forte para os que confiam nele. É o tópico de número 3 da nossa lição. Um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até um dia em que eu vos diga: gritai. É momentos de nós, às vezes, na nossa vida, na nossa batalha, nas nossas pelejas também nos calarmos, estarmos quietos, mas confiantes que no momento certo Deus vai dar a ordem para que nós avancemos e saímos gritando: agora é a hora. O povo precisava esperar uma ordem do comando do líder, e na hora certa todos gritariam em uma só voz. Os hebreus precisavam esperar por 6 dias e tomar algumas decisões do ponto de vista militar, pouco producentes sobre um sol causticante, mas Deus, em sua longanimidade, ofereceria oportunidade para que os idólatras de Jericó se arrependessem. Jericó teve a sua última chance durante os 6 dias, mas não se arrependeu, ou seja, perdeu a sua oportunidade. Que o Espírito de Deus venha nos orientar e nos iluminar, irmãos, para que nós não percamos a nossa oportunidade. Para você, talvez, que não entregou a tua vida ao Senhor Jesus ainda, este é o momento. Não perde a tua oportunidade. Jesus morreu naquela cruz do Calvário e somente Ele tem a vida eterna para nos dar.
não deixe de retornar se porventura você estiver fora dos caminhos do Senhor. Retorne enquanto é tempo. Os muros vão cair agora. Depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente. E depois da ordem de Josué, o povo gritou. Como resultado, os muros caíram abaixo e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade de Jericó. Deus fez uma rampa. Deus jogou aquela muralha por terra de uma forma que nós não conhecemos diretamente um milagre de Deus, porque a Bíblia não cita como isso aconteceu. Os estudos arqueológicos nos mostram que as muralhas da cidade de Jericó eram impressionantemente largas e altas. As armas de guerra existentes no final da cidade de bronze eram insuficientes para destruí-la. Jericó é destruída, mas Raabe é salva. A ordem de Deus estabeleceu a total destruição de Jericó e os hebreus a cumpriram fielmente. Aquela cidade cheia de pecado e devassidão deveria ser riscada do mapa, como foi Sodoma e Gomorra, juntamente com sua cultura demoníaca e mundana. Porém, no meio daquele antro de perdição havia uma mulher que se converteu ao Deus Todo-Poderoso, chamada Raabe. Diante da sua atitude, cumpriu-se nela uma verdade que seria proferida por Paulo séculos após, que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 16, versículo de 31. Raabe foi salva e entrou na genealogia de Jesus, sendo referida no Novo Testamento como uma mulher de grande fé. Em meio à luta contra o pecado, eventualmente houver um momento de fraqueza, um deslize, não desista. Peça perdão a Deus. Arrependa-se. Veja, Deus tudo pode fazer, irmãos. Ele foi o Deus que derrubou aquela muralha. Aos olhos humanos não teria como, mas Deus fez. Tirou Raabe e a sua família daquela cidade com mão forte. Deus fez com que Raabe entrasse em sua genealogia e nos nossos dias não é diferente. Se você errou, se você pecou, Deus está nesse momento de braços abertos, aguardando que você sinceramente se arrependa, confesse os seus pecados a Ele e volte para casa. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar na tua vida. Essa é a lição de número 7, que vai falar sobre a tomada de Jericó. Aos olhos humanos, irmão, volta a lembrar que era impossível, mas o líder Josué já havia tido um encontro com Deus na lição anterior. Deus havia derrubado a cidade de Jericó, onde ele permitiu agora o seu povo entrar, e eles tomaram a cidade, porém não levaram nada de despojo, porque havia uma ordem de Deus para que nada fosse tomado dali. A arqueologia, nos seus estudos, vai dizer que os arqueólogos, no momento que eles tomaram aquela cidade, depois vieram para os seus estudos, até potes com grãos foram encontrados, porque Deus disse que aquela cidade seria maldita e que não era para que ninguém mais tomasse nem colocasse nada naquela cidade, para que também maldito não fosse. Mas Deus está aqui na manhã desse dia te convidando a trocar a maldição pela bênção, a abandonar o pecado e servir ao Senhor com santidade, se santificando a cada dia. É na palavra do Senhor, irmãos, que nós vamos encontrar o nosso refúgio, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou, como está escrito em Romanos 37. Em algum momento da nossa trajetória terrena, nós teremos que enfrentar alguns inimigos, mas em Jesus somos mais do que vencedor. Deus manda eu te dizer, é Ele que vai na tua frente. Se separe, se santifique, é Ele que guerreia a tua peleja, a tua batalha. Não abaixe a cabeça, continue crendo, continue acreditando. Deus, Ele ama
Ele ama o pecador, ele aborrece e abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Santifique-se, continue crendo, Deus vai na nossa frente e para a próxima semana a guerra continua. A lição de número 8 vai dizer contra uma batalha travada que Deus armou contra Ai, mas era necessário o povo dele se santificar. Portanto, creia, Jesus te ama e no momento certo ele vai te dar uma ordem. Grite agora. Talvez você esteja passando por um momento de se calar e só orar, mas creia que Deus está trabalhando e guerreando a tua guerra. E no momento certo ele vai te dar uma ordem. Avance, vai no grito que eu sou contigo. Creia, esse grito representa recuo, santificação. No momento certo Deus vai agir. Vamos continuar acreditando. Deus não deixou de nos amar. Deus está guerreando a minha guerra e a tua. Creia, Deus é contigo. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Deus, nós estamos aqui crendo que o Senhor vai nos dar uma ordem no momento certo para agir em lutas, em dificuldades que nós estamos enfrentando nesse momento, não só por essa situação, mas em cada casa, em cada família. É necessário, Pai, o Senhor vir e nos encher cada dia mais do teu poder. Nós estamos aqui, somos o teu povo, e estamos crendo que o Senhor está agindo a nosso favor e já derrubou as muralhas e as pelejas serão ganhas, porque quem põe Jericó por terra na nossa vida é o Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus, por mais essa oportunidade. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Até a próxima semana. A paz do Senhor Jesus.